Olá, boa noite, eu sou o Mário Carvalho, estou a participar com muito gosto no Clerc e convido-vos a estarem aqui conosco a conversar um bocado sobre estas matérias literárias difíceis e complicadas, mas muito fascinantes. Já me aventurei a escrever para cinema e para teatro também. Portanto, bem, enfim, é já uma vida relativamente longa, uma carreira relativamente preenchida, felizmente com, enfim, um bom feedback, como se diz agora, com uma boa resposta por parte quer da crítica, quer dos leitores, o que me permite neste momento estar a reeditar toda a minha obra, não é? Intercalando entre, enfim, as novas produções que vão aparecendo, os novos livros e as reedições de livros que já foram publicados várias vezes, muitos deles antes. E penso que, sou casado, tenho 2 filhas, ambas escritoras também, e tenho 5 netos. Pode ser que este pormenor interesse a alguém. Nos comenta, tu ganhaste há pouco um prêmio da Pen Club pelo teu último livro, creio, né? Que é um... Sim. É um ensaio esse livro? A gente enquadraria como um ensaio? Sim. O prémio foi um prémio de ensaio que, devo dizer que muito me surpreendeu. Eu nunca pensaria há anos que queria ter este prémio. Eu tenho 15 prémios literários entre portugueses e estrangeiros já no decorrer desta vida literária. Mas estava longe de supor que há uns anos que poderia vir a ganhar um prémio de ensaio. Em rigor, quem disser o contrário é por ter razão, é de facto um ensaio. Embora não cumpra, enfim, certas normas académicas de bibliografia e da referenciação de texto e tal, embora isso não aconteça, penso que não é necessário. Se reportarmos à origem da palavra, de Montaigne, não é? De facto, no caso, trata-se de uma divagação sobre a questão literária e as questões que se colocam à volta da elaboração dos livros e à volta da criação literária. Eu penso que se pode chamar com propriedade, ensaio. E já agora, quer dizer, mas também a verdade é que não há nada nele, a não ser que eu esteja enganado, mas não há nada nele que não seja sustentado, que não esteja sustentado ou seja sustentável, embora essas referências muitas vezes não apareçam, nem haja aquela lista bibliográfica académica no final do livro. E ele é um ensaio sobre? É um ensaio sobre a escrita, no fundo, e sobre as perplexidades que se colocam ao jovem escritor, ao escritor que se inicia no trabalho da escrita, mas também algumas dúvidas e interrogações que se podem pôr ao leitor. No fundo, o livro, quer dizer, é mais um levantamento de interrogações, de dúvidas, de problemas, de perplexidades, de paradoxos, do que propriamente, enfim, um livro de explanação, não é? Eu procuro combater, no essencial, alguma assertividade, não é? Alguma dogmática que se instala quando se fala nestas matérias. Tenho sempre uma grande dúvidas sobre alguém que apareça a dizer deve ser desta maneira ou deve ser daquela maneira. E procuro encontrar, enfim, dentro do âmbito, enfim, dos livros que fui lendo e daquilo que conheço, sempre exemplos que habitualmente contrariam esta tendência para o simplismo e para a simplificação. Quando nós estávamos conversando ali um pouco antecedendo a gravação, eu lhe perguntei sobre essa estrutura, do que a gente poderia abordar, e tu me trouxe essa informação do Aristóteles. Uhum. Vamos permear esse caminho, que eu acho que é um caminho extremamente necessário para um congresso de escrita criativa, já que todos os nossos palestrantes também já versaram um pouco sobre vamos aos cânones,
e de lá muita coisa já foi feita, então o que nós precisamos talvez seja apenas mudar a nossa perspectiva de olhar para alguns pontos, né? Instrua para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, eu não consigo nem chamar o nome de um espectador da web, mas eles acabam vendo um vídeo, então é algo por aí. Como é que tu trabalhas a questão da literatura, da escrita, partindo de Aristóteles, da poética? Bem, curiosamente, eu durante algum tempo, eu nunca fui professor, mas dei aulas. Eu tenho um grande respeito pela atividade dos professores, não é? Devo-lhes muito. Aliás, penso que é uma atividade que deve ser dignificada e não postergada e posta de lado, como tem acontecido algumas vezes. Mas, enfim, não sendo professor, dei aulas. E acontece que também dei aulas de argumento de cinema. E, curiosamente, como apoio dessas aulas de argumento de cinema, foi-me essencial ir buscar um pequeno livro de um autor que, enfim, que morreu há 2500 anos, não é? A Poética de Aristóteles é uma pequena obra em que Aristóteles se reflete sobre a tragédia grega, referindo-se, obviamente, a uma realidade completamente diferente, a um público completamente diferente, a uma situação social, histórica completamente diferente, mas há uma série de pontos ali que nos ajudam a refletir sobre estas matérias. Sobre o enredo, eu agora estou a seguir o percurso de Aristóteles na sua poética, sobre o enredo, sobre a personagem, sobre o pensamento, sobre a execução, ou a expressão, sobre o espetáculo, enfim, e também sobre a música. Foram estes aspectos que Aristóteles tratou no seu livro, e logo a propósito de cada um deles surge imediatamente uma controvérsia. Por exemplo, a questão de saber o que é mais importante. É a personagem ou é a história? É um pouco a velha questão do ovo e da galinha. Quem nasceu primeiro? E se nós vimos bem, e se consultarmos alguns autores que se têm pronunciado sobre estas matérias no campo do cinema ou no campo da literatura, vemos que as opiniões se dividem. Há quem diga, não, o que me importa é a personagem e a forma como ela interage com outras e a forma como ela constrói o seu próprio destino, não é? E interfere no destino dos outros. Isso é o essencial na obra narrativa. Há quem diga o contrário, como Aristóteles. A opinião de Aristóteles é exatamente o contrário. Não, tudo se funda sobre aquilo que eu chamo mitos, não é? Tudo se funda sobre o entrecho, sobre o enredo, sobre a ação. É a partir da ação que as personagens depois se definem e se revelam, não é? Mas esta questão essencial é uma questão que ainda hoje nos divide. Ao fim deste tempo todo, e penso que continuaremos até por anos fora a discutir esta questão quase nas mesmas bases. Bom, qual é a importância do pensamento, não é? Qual é a importância das ideias, não é, que se veiculam e não podem deixar de se veicular através de uma obra de arte, através de uma forma mais implícita ou mais, enfim, mais oculta, não é? E qual é o estilo? O que é isso do estilo? A importância da expressão, a forma como as coisas são apresentadas, qual é a importância que isto tem. Pronto, este livro, a Poética de Aristóteles, não nos dá respostas, não é? Eventualmente terá algumas, também são elas próprias controversas, mas abre para um imenso painel de interrogações, que são produtivas e são criativas, interrogações através das quais nós podemos pensar e que nos ajudam a pensar estes controversos e difíceis e complicados aspectos, que não se subsumem à tecnocracia dos diagramas, das chavetas e dessas coisas. Quer dizer, não, é difícil, quer dizer, serem fechadas, enclausuradas, não é, dentro de meia dúzia de conceitos básicos.
apenas concluindo esse raciocínio, a necessidade da poética de Aristóteles e das definições de enredo, do mitos, da história, do personagem, da expressão, do pensamento, do espetáculo e da música, que é essa outra questão da representação. Sim. Né? O que eles nos traz, que legado que nos trouxe isso? Para onde que foi esses ensinamentos no sentido da literatura, dos gêneros, por exemplo? Né? Por que tu utilizas isso como argumento? Quer dizer, há de facto uma intervenção de pensamento que vem muito de trás. E que, enfim, nós falámos de Aristóteles, mas podíamos ter falado também em Horácio, na arte poética de Horácio, na Carta aos Pisões, não é? Portanto, o romano também reflete sobre estas matérias e, curiosamente, tem uma opinião completamente diferente da do Aristóteles sobre, nesta questão de saber o que é que seria mais importante, se o comportamento ou o personagem, ou se a ação. Horácio tem uma posição um bocado diferente e eu penso que pode-se considerar que a personagem Horácio é mais importante do que o mitos ou a ação. Não, nós muitas vezes temos a entender a cultura clássica é desvalorizada e se procura até afastá-la dos currícula e em que há quem pense que isto são coisas que já estão ultrapassadas, que passaram à história e que não têm qualquer importância, não é? De facto, a cultura clássica está cá e merece ser recuperada, estudada e deixou-nos... Isto é, evita muitas vezes, a partir do momento em que nós conheçamos ou frequentemos esses lugares básicos, evita muita discussão inútil, não é? E também evita muito disparate. Note, aquela velha distinção, por exemplo, entre o engenho e a arte, como fatores essenciais da criação, que nos aparece em Camões, não é? Cantando, espalharei por toda a parte, se tanto me ajudar o engenho e a arte. Ora, este engenho e a arte são horacianos e, curiosamente, significam até qualquer coisa um tanto diferente daquilo que se pensa. A arte é o ofício, técnica, não é? Técnica, forma de fazer as coisas. E o engenho tem mais a ver com a inventiva, com a tal inspiração, com os tais fatores idiosincráticos, não é? Que podem determinar a qualidade de um texto. E muito bem. Por onde é que eu devo olhar, já agora? Eu estou me mexendo aqui, né? Não, vamos ficar com essa daqui, que é a minha principal. Sim, e portanto, eu tenho olhado para ali, às vezes distrai-me... Não, mas isso é super tranquilo. Não. A câmera está pegando sempre o teu movimento. A gente está com foco aqui, então eu não perdi. Mesmo quando tu vai para trás eu te pego, quando tu vai para o lado a gente está pegando ela. Tá bem. E com essa daqui eu também estou pegando outro. E essa daqui é meu outro recurso. Tá bom. Essa daqui é a câmera da minha esposa, que ela é dentista, ortodontista, eu queria dela, ele só está ficando uns dias sem. Portanto, olhando para aqui, assim... Está pegando. Está bem. Está pegando. Tá. Bom, vamos entrar no teu livro. Vamos entrar nessa temática que tu abordas. Tu pode pegar ele na mão, utilizar da maneira que tu achares legal, mas eu acho que tu já tens ele na mente, né? Sim, o meu problema é lembrar-me. Lembrar da história. Mas vamos pegar o primeiro ponto. Primeiro apresenta ele, qual foi a subdivisão, por que tu fizeste essas subdivisões, e quiçá vamos abordar essas subdivisões, porque daí a gente já vai ter feito o todo, e depois a gente pega um pouquinho dos temas que nós fizemos, externos aqui na nossa conversa, para preencher etapas. Sim. De argumentativas. E depois eu vou fazer umas pequenas duas provocações aqui. Sim, mas eu não gostava de ser muito conferenciar, não é? Preferia conversar, não é? E responder, está bem? Perfeito. Então eu vou precisar dele. Muito bem. Esse eu vou precisar aqui um pouco dele. Porque eu me lembro de alguns pontos aqui apenas. Mas vamos lá.
Mário, no teu novo livro, esse que acabou de ganhar o prêmio da Pen Club, quem disser o contrário é porque tem razão. Letras sem tretas. Essa é uma palavra bem portuguesa, sem tretas, é bem de Portugal. Por que tu escolheste esse título? Vamos começar por aqui. Para significar a dificuldade dos problemas e a necessidade de ouvir sempre a outra parte. Eu sou formado em Direito e tenho uma formação de jurista e de advogado, e aquele velho princípio de ouvir também a outra parte, audi et alteram partem, em latim, de ouvir também a outra parte, ficou-me sempre. Ouvir as várias opiniões, ouvir as várias posições. E pareceu-me que nestas matérias há quem tenda a ser, talvez por influência de algum espírito jornalístico que anda por aí à solta, de que tenda a simplificar as questões e a torná-las muito esquemáticas, não é? E que trata-se de questões que têm a ver com o pensamento humano, têm a ver com a alma humana, têm a ver com a história, têm a ver com a criatividade, têm a ver com a arte, têm a ver com o sonho, têm a ver com a imaginação. E, portanto, não são muitas vezes redutíveis a esquemas, e não são redutíveis a dogmas, e não são redutíveis, digamos, a definições simples. E acontece que a maior parte das vezes as grandes afirmações que se fazem neste campo são controversas e merecem ser confrontadas com o seu contrário, não é? Com a posição que se lhes opõe. E não importa e não faz mal que continuemos num estado de dúvida, porque há dúvidas que vêm de há 2000 e tal anos, não é? E, portanto, isso provavelmente são dúvidas que acompanharão sempre a discussão sobre estes problemas, mas é melhor termos a dúvida porque ela é criativa e abre sempre mais para a reflexão do que termos um pensamento fechado em esquemas, em chavetas, em linhas, e quase uma maneira tecnocrática, não é? Portanto, o letras, quem disser o contrário é por ter razão, tem muito a ver com este espírito. Vamos ouvir a outra parte, vamos ouvir o contrário disto, não é? Não vamos, quer dizer, ficar fechados dentro da nossa posição. Já o letras sem tretas tem a ver com uma velha brincadeira, é que dizia-se que antigamente que isso era uma oposição que se fazia entre quem ia para Direito, quem estudava Direito e quem estudava Letras, não é? É que letras eram tretas, não é? E também quem ia para as áreas científicas dizia, isso de letras são tretas, isto é, são bagatelas, são coisas que não têm grande importância, não têm grande sustentação, são, de certo modo, arbitrárias, etc. Bom, de maneira que eu aí joguei com este velho dito, não é? E resolvi, enfrentar letras sem tretas. Isto é, letras, vamos falar de coisas de letras, mas sem estar a armar o pingaré, isto é, sem estar, quer dizer, a fazer grandes proclamações, sem estar a fazer as tais afirmações que, enfim, que depois se revelam falíveis, quando não inteiramente falsas e que são, portanto, controvertidas. Em suma, vamos tentar ver estas coisas honestamente, de caras, de frente e honestamente, na sua complexidade, e, enfim, e na sua fluidez e incerteza. Nessa maneira de tu dizeres o título, me veio esse questionamento, essa questão de ver o contrário, de estabelecer o contrário, já é uma forma de exercício que tu estás estabelecendo. Sim. Com esse aspirante, com essa pessoa, porque nós estamos falando de um guia prático. Sem dúvida. Para a escrita, né? Sim. E dentro desse argumento já está implícito um exercício para ser usado que o livro vai permear. O livro procura a problematização. Não é? Suponha que alguém diga, tem grande popularidade nas aulas de escrita criativa a definição, o desenho do perfil da personagem.
E vamos decidir várias linhas, o pai mais 10, não é? Os antecedentes, os pais, como veste, as questões de feitio, não é? Portanto, o aspecto físico, enfim, pode-se elaborar um esquema enorme. E há quem pretenda que tudo isto, não é, esteja de uma forma ou de outra a ser contido num livro. E muitas vezes encontramos, quer dizer, uma personagem que é dada por um pequeno apontamento, não é, num livro apenas. E há outras de que não se sabe nada e podem ser personagens extremamente importantes. De maneira que quem for a seguir todos aqueles itens, não é, que são considerados como essenciais à definição da personagem, e tenha a preocupação de aplicar o esquema, de aplicar o receituário, a receita, se calhar arrisca-se, enfim, é um livro desinteressante e é uma personagem estereotipada e desinteressante, a ponto de nós muitas vezes pressentirmos, não é, que aquilo está feito com essa intenção, com a intenção de cobrir todos aqueles pontos que habitualmente são considerados como essenciais na definição de uma personagem. Quando se trata exatamente o contrário, de fugir ao que é previsível, não é? De escapar ao estereótipo. Isso remete-nos para uma questão que é uma questão muito, muito difícil, a solução também e de formulação, que é o problema da originalidade, ser diferente, fazer uma coisa diferente e única, que por sua vez nos conduz a um outro problema, não é? Vamos saltando, como vê, de problema em problema, não de solução em solução, vamos ver, mas problema em problema. E outro problema que é o problema do estranhamento, foi assim formulado pelos formalistas russos, ou desfamiliarização. Como é que aquele objeto em que nós pegamos, como é que aquela situação em que nós pegamos, como é que aquela ação em que nós nos empenhamos pode ser particular e única e ao mesmo tempo universal e reconhecível, não é? E isso, aqui estamos num daqueles pontos essenciais da literatura que não tem solução que lhe seja carimbada em cima. De certa maneira, então, o título ele acaba sendo uma espécie de mantra para um escritor para sempre se inquietar. Sim, sim. Né? Ele sempre ter essa atitude, sim, de estar sempre aberto à diversidade, aberto à controvérsia, aberto à fluência, aberto à contradição e ao paradoxo. E ao paradoxo também. E quando tu dividiste o livro, tu pensaste nessa estrutura antecipadamente ou era algo que tu já estava com o tempo de análise que tu tens sobre a literatura, sobre a escrita, já te veio esses temas, pontos de ordem, pontos de mira, vamos tendo, que os leitores vão se dar por conta disso assim que tiverem a obra em mão e a versão brasileira tende a chegar rapidamente, como disseste. Tu bolaste primeiro o esquema e aí foste para cada um abrindo, explodindo eles? Não, eu tinha, digamos, uma grande massa de reflexões feitas, não é? Com estas minhas aulas de argumento de cinema, aulas de mestrado sobre o conto, também com aulas sobre escrita de teatro que se foram acumulando durante os anos. Eu acabei por ter um acervo grande de apontamentos e também de reflexões sobre estas matérias. Encontrei-me, digamos, com muitos autores, de maneira que esse material, quer dizer, eu estava presente ou na memória ou, enfim, em apontamentos que tinha vindo a tirar e pareceu-me, enfim, que seria adequado organizá-los dessa maneira, através do ponto. Não, foi através do ponto, podia ser de outra forma, não é? Mas pronto, isso deu uma certa unificação, não é, ao desenrolar da divagação. No fundo, trata-se de uma divagação sobre estas matérias. Fazendo uma redondilha.
O ponto é lacunar, né? É o foco da narrativa. Exatamente. É aquilo que vai... Na física a gente tem essa história, né? Não se ocupará, nenhum corpo ocupará o mesmo lugar de outro, né? E por consequente, cada um vai ter o seu ponto de vista. Exato. E aí quando tu descreves os pontos de ordem, tu elenca os direitos e deveres do escritor, mistérios da criação, um pé atrás e um grão de sal, a voragem das bibliotecas, os ossos do ofício, cânone e cânones, o farol de Alexandria, somos todos contemporâneos, a conveniência do pecúlio, 3 homens fazem um tigre, o fado das balelas badaladas, tributo aos acadêmicos e eruditos. Dá um briefing do que a gente tem nesse primeiro item, pontos de ordem. Vamos ver, pegando no farol de Alexandria. O farol. Quando o navio se orienta e navega, o farol está lá, não é? E o rumo é feito com o farol. Mas isso não significa que o navio tenha que ir chocar e abalroar o farol, não é? O farol de Alexandria ilumina, mas não chama a si, não é? Não temos que ir para o farol, temos que tomar em conta. E muitas destas noções que nos aparecem muitas vezes, muitas das definições, até muita da reflexão que os autores fazem sobre as suas obras e sobre a matéria literária, sobre a forma como o público recebe e tal, é para tomar em conta, mas nunca é para tomar como uma reflexão definitiva e como um dogma. Trata-se de saber que as coisas lá estão, que isto já foi pensado desta maneira, que certa frase já foi dita, que certo pensamento já foi manifestado, tomar em conta que ele existe, que ele lá está, mas não adotar necessariamente como norma de ação. Exatamente como nós sabemos que o farol está lá, que nos está a iluminar o rumo, que vamos considerá-lo, não é? E no nosso percurso, mas não temos que ir para cima do farol, não temos que ir abalroar o farol, não é? O percurso é o nosso. E eu oriento-me sempre um pouco nesse sentido. Cada qual tem que descobrir o seu caminho. Quanto mais referências tiver, melhor. Quanto mais aulas de escrita criativa tiver, melhor. Não é? Quanto mais pensamentos e opiniões ouvir, melhor. Mas é o rumo próprio que cada qual vai ter que decidir com esses faróis todos em volta. Não é? No meio desses faróis todos em volta, vai encontrar o seu percurso próprio e pessoal. Assim tu estabelece um ponto de ordem. Essa é a força expressiva do título? De início, no sentido de ordem apenas de comando? Sim, não, de organização da própria matéria, não é? Que tem que ser organizada de qualquer maneira. Eu podia pegar no livro de uma maneira inteiramente diferente. Olha, podia. Cheguei a pensar, em dar altura, em usar como estrutura os tais 6 pontos, as tais 6 partes da tragédia da poética do Aristóteles, e arrumar, digamos, estes problemas todos em volta de cada um desses itens, não é? A ação, vamos lá ver o que é a ação, não é? Como é que ela se desenvolve, qual é a ação principal, quais são as ações secundárias, não é? Também podíamos depois na personagem ao comportamento e falar longamente sobre a personagem. Podíamos ter ido por aí, mas não, eu prefiro organizar de uma outra maneira. Com base, devo dizer-lhe até, os pontos são disseminados pelo livro, não é? A partir do ponto de vista, não é? O PDV, não é? Que é um dos aspectos essenciais também da concepção de uma obra literária. Quem fala, não é? Quem fala, quem sabe, quem vê, não é? Qual é o ponto de guarido, o ponto de observação?
Isso é extremamente importante. Temos que resolver. Eu, neste momento, estou com um romance em mãos. Já agora posso dizer isto, para fazer esta confissão. E estou com um problema grande, que ainda não consigo resolver. E tenho que resolver. Antes de fazer, que é este, que é a primeira pessoa ou não? Ou a terceira pessoa? Há um mundo de implicações nisto. Se eu falo na primeira pessoa, há coisas que eu não sei e que eu não posso saber. Portanto, tudo se refere ao meu ponto de vista, não é? A não ser que eu encontre expedientes convincentes, porque às vezes os expedientes estão à vista, os correlinhos estão à vista e isso é muito agradável. Mas se eu for um narrador omnisciente, não é? Isso, pronto. Eu, enfim, poderei saber muito mais coisas, até poderei saber eventualmente o que vai na alma das personagens, no seu interior, embora muitas vezes nós fiquemos com esta impressão, como é que ele sabe isto tudo? É um problema de incomodidade que se põe ao narrador omnisciente, não é? Mas, enfim, são questões prévias, são aquelas questões que têm que se resolver. Qual é o ponto de vista de que se conta, não é? É o ponto de vista do amado ou da amada? Ou é o ponto de vista do pai dela ou o ponto de vista do pai dele? Ou será o irmão, não é? Como, enfim, no The Go-Between, não é? É o irmão que conta tudo. Quem? Isto é fundamental. Quando nos começamos a escrever um livro, temos que nos debater com estes problemas, temos que ultrapassar estes problemas, escolher uma via e depois mantê-la e depois aguentá-la. Ou mudar, às vezes, o narrador, ou às vezes muito bem, alguma coisa. Muito bem, mas atenção que estamos sob escrutínio do leitor exigente e devemos escrever para o leitor exigente. E todo aquele expediente que muitas vezes nós usamos e que não esteja sustentado, justificado ou ocultado ou disfarçado, não é? Poderá quebrar a relação de confiança entre o leitor e o escritor. Porque há um pacto, há um pacto de verosimilhança que se estabelece. Não é? Quando alguém está a ler um livro meu, eu tenho um pacto com ele, que é o de não o enganar, não o frustrar. Ou melhor, não é o não enganar, porque tudo isto assenta num ludíbrio, que é uma ilusão e tal. Não, que é o de ser competente. Tenho essa obrigação de procurar ser competente, de não deixar os andaimes à mostra. Não é? Se eu mudo de ponto de vista, é preciso que o leitor perceba que eu mudei de ponto de vista, não por ser incapaz, não é? De manter uma determinada linha, mas porque quis tirar um certo efeito disso. E porque isso é importante para a própria construção do conjunto. Isto é, a grande questão. Se as opções do escritor são verdadeiras opções, se são feitas por sua vontade ou se são expressão de limitações. Está a ver? Por exemplo, há autores que dizem, bem, eu histórias não faço, não conto histórias, historietas, até capaz, mas temos que ver, ele não conta histórias muitas vezes porque não é capaz de fazer, porque não é capaz de contar histórias, não é uma opção, não é, ou não contar histórias, é porque não é capaz, não é? O detectar que alguém não faz por inépcia é qualquer coisa muito desagradável, muito desconfortável para o leitor, e quebra também o tal pacto de confiança entre o leitor e o autor. Ele adquiriu uma história, né? Ele adquiriu uma narrativa, e ali está a complexidade disso. Quando tu muda o teu ponto para o ponto de mira,
E aqui tu traz algumas outras formas e são ilustrações, são metalinguagens, são paráfrase ou analogias para fazer o leitor refletir sobre a mira, né? A mira em Portugal tem uma conotação, porque no brasileiro, no português brasileiro, a mira também pode ser vista de alguns ângulos, né? Mas a mira é o alvo. Exato. Né? Ao ponto alto, sim. O alvo que a gente tem ali. Então, tu comenta sobre o que de mundos, dramatizadores e desdramatizadores. São precisos dois para dançar o tango. E um outro que não desarma, tudo numa vista de olhos, perdão. O aconchegado manto do filósofo, os planos de da pólvora, estrutura em mais coisas de engenharia, ou lipo, se numa noite de inverno um viajante. O que tu desbrava aqui dentro? O que é que tu trazes? Podemos começar pelo fim. O Por uma Noite de Inverno, se por uma Noite de Inverno um Viajante, é o título de um espantoso livro do Italo Calvino, em que ele exatamente trata e parodia todo este problema dos estilos, todo este problema das aproximações e das voltas que a literatura dá. Portanto, o livro é um grande exercício literário, é um grande exercício de paródia também. Eu penso que fica muito adequado portanto, falar nele aqui, porque trata-se de facto de uma matéria, tudo isto é uma matéria em que se mexe, é uma matéria em que devemos pôr as mãos, que devemos revolvê-la, virá-la do avesso. E o Italo Calvino, no Se por uma Noite de Inverno Viajante, é exatamente isso que faz. Vira tudo do avesso, apresenta-nos vários estilos e surpreende-nos a cada página. É de facto um exercício magnífico, que é por si uma aula de escrita criativa. Mas um livro não serve de nada, enfim, se for metido numa gaveta, não é? Se for feito para nós próprios, pensamentos para mim próprio, dizia o Marco Aurélio, mas não eram para ele próprio, nós ainda hoje os lemos, sem dúvida. Não, um livro serve para ser lido. E isso é uma banalidade, mas significa que no outro lado do livro tem que haver alguém. Aliás, só faz sentido se houver alguém. Eu costumo citar muito uma frase do Humberto Eco, que diz que o texto é uma máquina preguiçosa. Uma máquina que supõe que alguém a faça funcionar, que alguém dê à manivela. E, de facto, o leitor é, conosco, um interveniente no próprio processo de criação literária. Tomar em conta que nós trazemos para um livro toda a nossa vivência pessoal e cultural, tudo o que vivemos, tudo aquilo por que passamos, os amores que tivemos e os que falharam, enfim, o que quer que seja, mas também tudo aquilo que lemos, os quadros que vimos, os filmes que vimos também, as peças de teatro que assistimos, a ópera, tudo isso, com essa amálgama que nós, enfim, nos apresentamos ao leitor. Mas o leitor também traz a sua enciclopédia própria, também tem a sua experiência e também vai colocar no livro tudo aquilo que é a sua vida, a sua experiência, a sua potencialidade de criação e de imaginação. De forma que há dois, é como se fosse um coautor do nosso livro. Eu digo isto sem qualquer ênfase, não é? Tem que ser assim. O livro que eu fiz não é o mesmo que o meu leitor lê. Não é o mesmo que o meu leitor lê hoje e não é o mesmo que um leitor daqui a 10 anos lerá. Eu próprio, se ler os meus livros daqui a 10 anos, já serei outro, não é? E já sofrerá um choque, porque, enfim,
já conceberei a literatura e a vida de uma maneira completamente diferente, já serei outro leitor, não é? Portanto, é essa outra presença do lado de lá do texto que nos ajuda, de facto, a fazê-lo e a construir, e que tem que ser tomado em conta, Não que nós estejamos nunca isso, a funcionar para lisonjear um leitor específico, não é? Aquilo é que se chama o público, na verdade, o público, não é? Não é disso que se trata, não é? Mas trata-se de encontrar alguém que seja capaz de fazer connosco um certo percurso e de enriquecer esse percurso também. Então, essa seria esse ponto de mira que tu trazes no segundo item. Nós estaríamos justamente pegando essa... Sim, é um dos aspectos que me parece ser importante e podia caber, não é, dentro dessa designação, do foco portanto, que está em olhar o leitor. Sim. Em olhar o leitor. Eu devia ter colocado meus pontos de corte aqui dentro, porque eu peguei há pouco tempo ele e estou desbravando, assim. Atenção, que essas indicações de cada um dos capítulos, de cada uma das partes do livro são genéricas. Eu não abro subsecções, não é? Podia abrir, mas não abro subsecções, portanto trata-se de considerações. Sim, na realidade tu pode ler elas soltas. Gerais, sim. Pode ler elas soltas ali tranquilamente. Mas existe um avanço ali dentro que é muito legal de se pegar quando se pega o livro e dentro da estrutura narrativa, dentro das histórias, como Aristóteles fazendo um paralelo, a gente vê isso também aqui. Então é um belo exercício que eu acredito que o teu livro vai ser muito usado pelas escolas, tomara que os institutos de letras comecem a fazer uso da escrita dele também para os alunos de letras, porque acaba ficando por uma visão, ao meu ver, um pouco diferente e distanciando a letras da escrita. Pegando a leitura, mas não analisando o foco da escrita. Mas enfim, a gente está trilhando um caminho ainda por não muito consciente, apenas inferindo. Quando tu chegas ao terceiro ponto, tu chamas ele de referência. O ponto de referência. Tu tem um motivo também, objetivamente. Tu chama o primeiro, vamos embora para Passárgada, resistências, contrariedades e opacidades, a atitude meditativa do sábio germânico, decisão prévia, a sala forrada à cortiça, a ação ou a personagem. A questão mais repisada do mundo, já no largo oceano navegam, coisas práticas, quem tem capa sempre escapa, para textos títulos, prefácios verlombadas. Muito bem. Aí falamos muito de coisas práticas, não é? Que se colocam, que está a fazer um livro, quer dizer, a capa é, portanto, é uma delas, não é? E eu penso que aí se tenta ultrapassar certas naturais ingenuidades, não é? Portanto, o autor jovem, não é? O autor jovem pensa, por exemplo, que tem domínio sobre a capa, não é? E que pode decidir sobre a capa quando, digamos, há outros fatores que têm a ver com a edição e com o trabalho de edição e de publicação que, enfim, que escapam ao controle do escritor. Bom, e depois temos, quer dizer, as condições de trabalho, a procrastinação, todos estes pretextos que uma pessoa arranja sempre para não escrever ou para escrever depois, não é? As condições de trabalho, há quem escreve em cafés. Eu conhecia um escritor português, Augusto Abeleira,
que só conseguia escrever com ruído de fundo, não é? Mas já também que exige o silêncio absoluto. O Proust tinha meios, não é? Para ter a tal gabinete forrado de cortiça, que não podia ouvir-se o mais pequeno som, não é? O Essa Queiroz escrevia em pé à sua banca, e parece que depois de escrever durante toda uma manhã ia para a rua e queria comer um grande bife para um restaurante, e era muito exuberante a conversar, vinha muito eufórico, etc. Depois há as angústias das situações que não se consegue resolver, não é? Não é só a chamada angústia da página em branco ou da tela em branco, não é? Como podíamos dizer hoje. Há as próprias dificuldades do desenvolvimento da história, as coisas que não batem certo umas com as outras, não é? As incongruências que têm que se ultrapassar, há as dúvidas sobre a própria língua, não é? Sobre as expressões a utilizar, há a consulta aos dicionários, há muitas vezes opções que têm que se fazer e que contrariam as próprias regras gramaticais. Às vezes somos obrigados a transgredir a gramática, ou somos obrigados umas vezes e outra vez entendemos que em prol de uma melhor eufonia, em prol de uma melhor clareza, em prol de uma frase mais correta, pois nós podemos transgredir a gramática, mas outras vezes também, quer dizer, temos que nos sujeitar àquilo que, enfim, que habitualmente repugna ao escritor, que são as repetições, que são os ecos, que são rimas, não é? E não há maneira de fugir a isso. Mas andamos anos, às vezes horas e horas e horas, dias às vezes à volta de uma frase, de uma página, não é? Até se calhar, quer dizer, acabamos por pegar nela e rasgar, não é? E passar adiante, porque qualquer escritor está com certeza cheio de falsas partidas, não é? De livros que chegam a... Comigo acontece, chegar à 12ª página, coisa parecida, aquilo não passa, não há maneira de continuar, não é? Secou, seca, de repente, não é? Por outro lado, há outras coisas que de repente nos aparecem como evidentes e que vêm resolver problemas que tinham ficado em suspenso durante muito tempo. Portanto, esse capítulo tem que ver com todas estas contingências, não é? Que assaltam o autor, usa aspas, não é? Para indicar as falas ou a travessão. Isto tem importância, porque não há nada que se escreva que não tenha sentido. Portanto, o facto de nós usarmos uma travessão no início dos diálogos abre a fala, mas se usarmos as aspas dá-lhe uma forma mais concentrada e talvez mais intimista. Podemos ter que optar, podemos ter que escolher entre uma forma e outra, com esta noção de que qualquer alteração que se fala desloca ligeiramente o sentido. Tudo influi no sentido de um livro. Até o facto de ele vir escrito em velho papel amarelado, não é? Ou estar escrito, enfim, num desses papéis brilhantes e caros de hoje, ver um tipo de letra ou de outro, tudo isto tem influência na leitura. Acaba por funcionar em qualquer lado do receptor. Portanto, e são aspectos sobre que o escritor tem que decidir. Há umas coisas que lhe escapam, não é? A capa pode ser que lhe escape, ou que a discussão da capa seja difícil, do tipo de letra, etc. E tal. Mas há outras coisas sobre que ele pode e deve e tem de decidir, não é? Bom saber que essa decisão tem preços. Tem preços. Se eu uso travessão, muito bem, portanto, há um diálogo, mas pode ser que não seja tão concentrado e tão espesso, não é? Aquela fala, assim, portanto, como eu a quereria. Não seja tão intimista como eu a quereria. Tem que escolher. Aqui ele já está no intercurso, ele já pegou o caminho. Ou seja, ele já pegou alguma rota, já definiu alguma coisa.
Mas atenção, que os livros acabam. Havia alguém que dizia que os livros nunca estão prontos, que são abandonados, não é? Porque nós vamos dar-lhe muitas voltas ainda, não é? Um livro, mesmo depois de feita a primeira versão, ainda pode e deve levar muitas voltas, em que esses aspectos podem ser, enfim, alterados e transformados. Enquanto não está entregue ao editor, enquanto não está na impressora, e então já nada a fazer. Eu, curiosamente, eu nunca leio os meus livros, não é, depois escritos, não é, precisamente para não me irritar e para não me descobrir coisas que não preferia não ter escrito. Mas aí... Bom, os pontos... Deixa eu fazer mais um take aqui nesse daqui que deu. Dando sequência à tua linha, a gente chega no quarto, os pontos de vista. E já estamos... Está a gravar? Estou? Eu já dei um toque nele aqui já. Tá. Ali também, e depois eu vou usar um pouco dos outros aqui. Bem. A ação. Começar com o quê? Mais uma volta pelas estantes, o incipit e a abertura. O enredo, a trama, o entrecho, a intriga, o plot. Começar por onde? O ponto de arranque. O rei Édipo e a máquina ficcional. A maçãzinha de oiro. O si. No jardim dos caminhos que bifurcam. O tema, o conflito, a sedução de Sherazada, a fé poética, dobradiças e encaixes, o buraco da fechadura e a mosca na parede, o ponto de vista. Missy and Abin. Contar ou mostrar. A cena. Vai pra onde? Quer que eu comente? É que eu acho que tu tá dando... isso é uma aula que a gente tá recebendo agora, né? Sim. Eu acho que... o exercício pleno da escrita. Essa enumeração, de facto, dá-nos praticamente tudo, não é? Dá-nos praticamente tudo, não é? Desde o começo do livro, o ponto de ataque, ao ponto de arranque, até no final, quer dizer, a perspectiva do narrador, não é? Quem é o narrador, quem fala, quem diz, de facto. Mas, eu tomo no livro um exemplo, que é o exemplo do Édipo, não é? A história do Édipo insere-se numa sequência, que é chamada Maldição dos Labdácidas, não é? Portanto, houve, digamos, uma maldição que caiu sobre aquela família. A dada altura, Laio seduz um filho de um convidado seu que se queixa ao deus Apolo. E Apolo condenará Laio: nunca terás um filho porque o teu filho matar-te-á. Bom, o pequeno Édipo nasce e, portanto, Laio vai abandoná-lo num monte distante. Portanto, assim começa a história de Édipo. Mas como é que Sófocles agarra na história do Édipo? Qual é o ponto por onde ele começa? Não começa com o jovem abandonado, não é? Não começa com os pais a abandonarem a criança, não começa com a criança a ser contada pelo pastor, não começa pela criança a ser educada em Corinto, não é? Julgando que era filho do rei de Corinto, não começa com o oráculo de Delfos, com todo esse percurso que nós conhecemos da mitologia. Não, ele começa com a peste na cidade. Não é? O rei Édipo do Sófocles começa com uma cidade em peste e com os cidadãos na praça pública a dirigirem-se ao seu rei, já é rei, Édipo, e a perguntar-lhe:
eu pedi-lhe, faz alguma coisa, tu é que és o rei, és responsável, a peste está sobre a cidade, Apolo, que é o Deus que lança a peste, o Deus da saúde e da doença, Apolo está zangado, Apolo foi ofendido, compete-te a ti saber porquê. E o Édipo, como homem consciencioso, como rei zeloso do bem-estar dos cidadãos, preocupado também com a peste, quer saber porque é que Apolo castiga aquela cidade com a peste. E é-lhe dito que está entre nós o assassino de Laio. É a primeira resposta que Tiresias lhe dá. E pronto. E aqui começa a indagação de Édipo para saber quem é o causador da ira de Apolo e da peste em Tebas, até chegar à conclusão de que é ele próprio. Foi ele próprio que matou o pai e casou com a mãe. O que é interessante nisto é ver para onde é que Sófocles agarra a peça. Por onde é que ele começa? Começa com o Édipo já instalado, já casado com a mulher, não me recordo agora o nome dela, como é portanto tive agora uma branca, não é? Mas portanto, é um nome conhecido e portanto já numa edição de rei, já casado e sendo que todos os aspectos da vida do Édipo que nós conhecemos em mitologia nos são dados através de analepses, através de flashbacks, não é? Vamos sabendo e as coisas e vão sendo recordadas os aspectos que, enfim, que são conhecidos e que todo o espectador grego naquela altura, portanto, conhecia, não é? A educação, o abandono de Édipo, a sua educação pelos reis de Corinto, a ida ao oráculo de Delfos, a discussão com Laio, a morte de Laio, etc. Pronto. Isto permite uma série de reflexões sobre um ponto de arranque, sobre a forma como as coisas começam, sobre o início das coisas. Não sei se estou a ser claro. Sim, com certeza, mas principalmente na questão que, no caso dele, a gente está trabalhando com vários pontos de vista. Né? Então ele é um exercício de narrador fantástico para quem precisa estudar. Né? Então ali o leitor tem que ser um leitor atento, né? Para conseguir perceber, e principalmente no texto de teatro, que eu acredito que foi justamente onde que tu trouxeste esse exemplo, são várias vozes que estão ali, né? São muitos narradores, então o leitor tem que estar atento para quem está dizendo e principalmente aonde que está o escritor, que tem uma voz em off ali dentro. Tem um narrador que às vezes está jogando com algumas coisas ali dentro, fazendo às vezes desse Deus que está contando tudo. Então realmente ele é um grande exercício e eu acho que foi uma brilhante escolha tua, porque ele é o melhor momento para se falar de ponto de vista. Tu avança para os pontos radiantes. O quinto ponto. Aqui a gente chega naquilo que realmente tem que ser feito por um escritor. Né? Óbvio que todos os itens que a gente está falando, mas parece que eles são preparatórios. Né? Esse realmente ele irradia, ele salta, porque nós vamos falar do personagem. Né? Tu citas o Primo Basílio. O Primo Basílio, sim. Dramatis personae, plaudite civis, o protagonista, o antagonista, o adjuvante, o mensageiro, descrições e relances, personagens de reserva, stock characters, duplas e coletivas, personagem plana, redonda e o mais que se lhe diga, ubris, o narrador,
tipos de narrador, quem somos? Aqui tem várias teorias aqui. Sim, que bom, enfim, o livro não pretende de forma nenhuma esgotar, esgotar todas essas matérias, mas eu penso que toca em todas, até porque, já agora devo dizer uma coisa, os pontos foram feitos depois da matéria mais ou menos recolhida, não é? Foram depois organizados de acordo com aquilo que está no livro. Eu só queria talvez salientar isso, não é? Isto estava matéria para uma conversa muito longa, mas eu vou buscar uma personagem que talvez seja a personagem mais consistente e de certo modo mais comovente até da literatura portuguesa, que é a personagem da Juliana do Primo Basílio. Juliana é uma pobre mulher, é uma criada que tem apenas uma fixação, não é? Quer dizer, gosta de botinas, não é? Coleciona botinas, o pezinho bonito para ela, até tem um grande orgulho no seu pezinho bonito. Mas é uma pobre mulher que, em dada altura, até por uma questão de inveja, mal aconselhada por uma outra mulher, ressentida, não é? Acaba por fazer uma extorsão, não é? Portanto, à patroa, à Luísa, que é a personagem principal do livro, não é? E, portanto, é uma forma dela, de certa maneira, se vingar da humilhação cotidiana e da maneira como era tratada. Esta personagem, com os seus altos e baixos, não é? Com a sua pobre mediocridade, não é? E com o seu ressentimento e a sua raiva também, a sua maldade, que também tem. É das personagens mais complexas que nós temos. Uma personagem altamente bem construída em todos os seus pormenores. Eu quis chamar a atenção, já que, enfim, estava a falar nessa altura da construção da personagem, para esta espantosa personagem do Eça de Queiroz, do Primo Basílio. Mas, se pensarmos bem nos livros do Eça de Queiroz, todos eles são uma espantosa galeria de personagens, não é? Em todos os livros. Não falo apenas nos Maias, não falo apenas no Ega, nem no Alencar, nem no Govarinho, não é? Mas estou a pensar, por exemplo, nas personagens da Capital, estou a pensar no Rabecás, estou a pensar no Jacinto, da Cidade das Serras. São, de facto, uma galeria espantosa de personagens muitíssimo bem observadas. E tenho a impressão que alguém que queira, enfim, talvez não fizesse mal em percorrer os livros do Eça Queiroz, ou do Machado de Assis, que é outro grande criador de personagens também, e aprender alguma coisa com eles, conforme como essas personagens são destacadas do tecido social e são, enfim, transformadas e compostas pelo Eça de Queiroz. E o restante do capítulo tu enfatizas as teorias que trouxeram essas definições de personagem, algumas que vêm ali, então cabe aos leitores agora desbravarem essas teorias e adentrarem elas, mas aqui já foi... Enfim, nós temos, quando falamos da personagem, nunca deixamos de falar naquela self-distinção que o E.M. Forster faz, e que é posta em causa também, como tudo no livro, e como todas as grandes afirmações é posta em causa, mas é entre a personagem plana e redonda, não é? A personagem plana, que é a personagem que se mantém igual a si própria, desde o princípio até ao fim, não é? E que não se altera, que mantém as suas características sempre inalteráveis, e a personagem redonda, que é aquela personagem que se transforma, reage às circunstâncias, enfim, não foi exatamente estes termos em que o E.M. Forster colocou a questão, mas é daquelas questões batidíssimas e que não há curso de escrita criativa em que não se fala na personagem plana e na personagem redonda, e também, assim como se fala sempre na distinção entre story e plot, não é? São daquelas coisas que, enfim, que fazem parte necessariamente deste itinerário. Pois eu também faço umas considerações sobre isso, sobre a personagem plana e a personagem redonda, mas sem deixar de pôr em dúvida
essa distinção. E, finalmente, né, como todo grande livro, a grande história, nós chegamos ao último capítulo, Pontos de Luz. Essa é uma reflexão deveras importante para todos que lemos, né? Porque parece que sempre a gente precisa disso, né? De ter alguma iluminação, não precisa ser divina, mas que aquilo clareie alguma coisa na nossa vida ou alguma coisa a gente resulte daquilo. Mas na escrita, agora tu pega o todo, né? A gente vai por todo. Então vamos chegar na originalidade, o Cronos, o deus do tempo. O tempo e os tempos, o espaço, todos os sítios ficcionados são mágicos. A mortandade causada pelo clichê, os percalços da prosa, texto penteadinho. O português é uma língua de cultura. A escolha da linguagem. A Marquesa saiu a 5 e, portanto, o primado da palavra, vocabulário, abra-te sésamo, o estilo e a estilística, coisas que não se fazem, manias, a simplicidade custa muito, figuras, metáfora, símile, ironia e lilotes, o pormenor e a descrição, o diálogo, cautela com a esticomitia, monólogo e voz interior, subtexto, o estranhamento. Pois, cada um desses itens dá muito pano para mangas, não é? Podíamos aqui falar assim muito largamente sobre isso, não é? Mas eu gostava de falar sobre o estranho, sobre duas coisas. Uma delas é a chamada suspensão da descrença ou a fé poética, não é? É necessário que o leitor, quando está a ler uma obra, suspenda a sua natural incredulidade. Estamos a ler ficção, estamos a ler coisas que nunca se passaram. De maneira que o tal pacto com o leitor se foi isto: eu suspendo a minha incredulidade. Não é? Eu estou disposto a aceitar, estou disposto a ir no jogo e a fazer o jogo. A partir do momento em que, mas isso supõe que o que nós lhe apresentamos seja verosímil, isto é, de acordo com regras da experiência, que seja aceito como, enfim. E muitas vezes o que é real não é, e já Aristóteles dizia isso, o que é real não é verosímil. Há acontecimentos que ocorreram, que se passaram na vida real, que ninguém aceitaria num livro, porque dá a impressão de artificialismo e de construção, de demasiada coincidência, por exemplo, não é? E as coincidências são sempre de assustar e curiosamente, e portanto não são, quebram o tal pacto ficcional, a tal fé poética, que é uma expressão do poeta inglês Coleridge, não é? Que também lançou num diálogo com Wordsworth, lançou esta ideia de suspensão temporária e voluntária da descrença ou da incredulidade. E isto para dizer o quê? Quais são os outros pontos que aí tem? O texto penteadinho, a gente tem o Cronos, o tempo, o espaço. Sim. As partes iniciais. E o vocabulário, não é? Também, não é? Sabe, eu porque eu reagi muito contra uma tendência de raiz, penso eu, de influência anglo-saxónica, de certa literatura menor, não da maior, não é? Mas da menor, que tende a reduzir a linguagem literária à linguagem jornalística, isto é, a utilizar apenas o chamado vocabulário básico e elementar. E como o Rafael disse, a língua portuguesa é uma língua riquíssima. E é uma língua que se presta a uma quantidade de nuances, nunca é arbitrário nós usamos a palavra A ou a palavra B.
há bocado eu falei na deslocação de sentidos e na multiplicidade de sentidos e no desvio semântico, pode haver, não é? Apenas no aspecto visual, por exemplo, mas mais ainda na palavra que se utiliza. Utilizar a palavra a ou a palavra sinónima não é a mesma coisa, até porque não há verdadeiros sinónimos, por isso mesmo, não é? Porque há sempre um deslizar de sentido. O debater-se o escritor com estes problemas penso que é extremamente positivo, extremamente saudável. O tentar encontrar, digamos, a forma expressiva mais adequada para transmitir uma ideia, uma situação, para nos convencer. E há um exemplo, não é, que eu costumo citar muito, que é o exemplo do José Carlos Pires, que é um grande escritor português, que consegue, através de um labor intenso, trabalhando intensamente sobre o texto e sobre a estudar, depurando o mais possível, consegue tirar o maior efeito expressivo. E tenho a impressão que o desafio está muito aqui, não é? Em usar-se o vocabulário exato, em conseguir-se sem ser palavroso, não é? E sem fazer exibição de vocabulário, que é uma coisa triste de ver, não é? Quando alguém começa a exibir-se, dá sempre mau resultado. Mas conseguir encontrar as formas de expressividade mais eficazes, não é? Aquelas que de facto nos convencem e que nos parecem nós ser exemplares. E o José Carlos Pires penso que conseguiu isso muito bem. E insurge-me de certa maneira contra certa bem-escrevência, não é? Muito arranjadinha, muito penteadinha, muito conformista e muito igual a si própria, que não arrisca nada, não é? Isso parece-me também, quer dizer, que é quase tão mau como aquela escrita dos lugares comuns, do Corintelhado, ou da Max Duvazy, desses autores que jogam com a trivialidade e portanto, a banalidade. A escrita bem comportadinha, não é? Conformista, conformada e parece-me também bastante mal trabalhada, no fundo. Mal trabalhado, parece-me ser qualquer coisa que o jovem escritor deve evitar. O esforço é no sentido da originalidade e procurando, enfim, aproximar-se do tal problema que me parece central e que eu menciono aí em toda a criação literária, é o tal estranhamento, tal transformação de qualquer coisa que se fala, de qualquer objeto, em qualquer coisa de único, destacado, de forma a apresentá-lo de uma maneira própria, de uma maneira que mais ninguém viu, que mais ninguém observou, de maneira única, e ao mesmo tempo universal por isso. Fazer destacá-la, não é? De maneira... Pois. Não, desculpa, que justamente Redonda fecha com o título, sempre. Né? Que é essa visão do outro, do contrário, aceitar ela, sim. Né? Mas perceber ela, que tu estás vendo com um outro olhar. Né? Me parece, quando eu faço esse exercício de analisar a tua obra ainda prematuramente que eu estou fazendo isso, mas agora alicerçado com os teus pontos de vista eu já me sinto um pouco mais apto a fazê-lo. Esse encerramento, né, que a gente está fazendo, que o estranhamento nos promove, fecha com um título, fecha com essa questão de quem disser o contrário é porque tem razão, porque quem está dizendo o contrário já não é mais o escritor, é o personagem dele na parte do guia para ficção, né? Esse guia prático para ficção. Então tu tem que aceitar que ele disse isso. Tu encerra teu livro com que os escribas, né, diziam: Jan finitus est liber.
Muito bem, e alguns até acrescentavam, e agora é a altura de beber uns copos. Não é? Mas eu não quis pôr isso, porque essa forma também aparece no final das cópias dos livros, também aparece essa forma. Bom, nós encerramos aqui um belíssimo. Eu quero fazer uma pequena provocação. Mas isto é, há repetições e há coisas que têm que ser montadas depois, não é? Sim, não, eu estou falando coisas aqui que eu vou limar isso daqui, essa parte. Eu tenho feito um exercício com os autores e ministrantes, enfim, todos eles, para cerca de 2 perguntas que eu julgo e percebi que elas trazem mais alguma coisa, além do que as falas já estão trazendo. Porque, enfim, eu uso apenas 2 exemplos, mas existem N exemplos sobre essa primeira provocação que eu te trago. Teve um autor que disse que escrever é uma danação. A Clarice Lispector falava que escrever a ela era uma maldição. Escrever, Mário de Carvalho, é uma aventura. É uma aventura. Porque, no fundo, é a proposta de outros mundos, não é? De outros mundos, é a proposta do mundo do lado, não é? Vamos apresentar, como contraponto a este mundo que temos pela frente, o nosso próprio mundo. E vamos apresentar, perante situações que muitas vezes são absurdas e incongruentes e contraditórias e incompreensíveis, vamos apresentar o nosso próprio absurdo, não é? Não é aquilo que nos é apresentado e que nos é imposto, mas somos nós próprios que propomos, não é? De fundo, é isto, é a contraposição do mundo pessoal a um mundo objetivo que pode ser ameaçador e opressor. Portanto, é uma aventura que é uma forma de defesa também. Bacana. Bom, uma que eu não tinha escutado. As pessoas vão ver isso depois. Fechando isso, o que é um bom livro? É aquele que continua a produzir efeitos pelos tempos fora e aquele que fala a um homem universal, não é? Que não é para ser lido apenas por uma pequena paróquia em determinado tempo, mas aquele que continua a ser sistematicamente reformulado no decorrer dos tempos. No fundo, isso corresponde quase à definição de clássico, não é? Homero continua a ser lido e vai continuar a ser lido. É o mesmo Homero que nós lemos, não é? É outro. Portanto, esta possibilidade de ser sempre reapropriado, sucessivamente reapropriado, penso que é, digamos, a qualidade de um bom livro.